Ó, meu bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos dando continuação àquele nosso estudo, que é esse que você vê aqui na tela agora. O que Deus quer, o que Deus pede e o que Deus nos deu. Bom, aqui nós já estudamos algumas partes dessa aqui e vamos dar continuação hoje. É o seguinte: o que Deus quer, nós já estudamos em um vídeo anterior e aprendemos que o que Deus quer é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós estudamos ali naquele vídeo o porquê que Deus querendo que todos se salvem, não acontece a salvação para todos. Nós estudamos naquele vídeo. Aqui dentro desse contexto que Deus pede, nós estudamos uma parte, mas ele é dividido em 3 partes. Então, essa parte aqui, ó. Nós vamos ler aqui o texto, para daí nós dar continuidade então. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Bom, esta parte aqui de cima nós já estudamos, já comentamos de outros vídeos. Agora ficamos com essa parte, a última parte aqui do texto, que é o que Deus pede, é que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. No vídeo anterior, nós estudamos a prática da justiça, a diferença entre a justiça humana e a justiça de Deus, entre o ponto de vista humano e o ponto de vista de Deus. E agora, hoje, esse nosso estudo vai ser a respeito de amar a misericórdia. Vamos entender aqui o que amar a misericórdia a partir dos textos seguintes que nós vamos ler. Vamos lá então. Sobre amar a misericórdia, nós começamos aqui com uma bem-aventurança, ali no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7, veja que o Senhor Jesus deu, que esperança maravilhosa ele deu. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então a gente começa com a bem-aventurança. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Significa extrapolar a felicidade. Quem que são os bem-aventurados? Os misericordiosos. A promessa para os misericordiosos é que alcançarão misericórdia. Então você veja que maravilha que a pessoa exercer a misericórdia, né? Amar a misericórdia, como diz o texto anterior ali, tem essa promessa de também alcançar a misericórdia de Deus. E isso em todos os aspectos. Mas veja, assim como os misericordiosos são bem-aventurados, olha o que acontece para quem despreza isso aqui. Para quem quer exercer a sua própria misericórdia do seu jeito. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Ou seja, Jesus prometeu que os misericordiosos alcançarão misericórdia, significa que no juízo o Senhor também usa da misericórdia para com os misericordiosos. E aqueles que não têm misericórdia, o juízo de Deus será sem misericórdia. É a lei da sementeira. O que semeia, se colhe. Está lá no livro de Gálatas, capítulo 6, ali você acha que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Certo? Vamos prosseguir para nós compreender mais o que nós estamos estudando, que é o tema amar a misericórdia, não é verdade? Como está ali. No mesmo livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 10 ou 13, nós vemos mais como que se exerce a misericórdia. Aprendemos isso com o próprio Senhor Jesus.
Veja que eu vou ler desde o do versículo 10 até o 13 para a gente entender o contexto, né? E aconteceu que, estando ele, o Senhor Jesus, né, em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. Os publicanos eram aquelas pessoas que eram odiadas pelos judeus, porque era aquelas pessoas que cobravam o imposto dos judeus para os romanos, né, próprios judeus. E pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Para os judeus, aquilo que não fosse judeus era pecador, era pessoa imunda e era desprezado. Então, veja bem, Jesus estava em casa, sentado à mesa, e chegaram publicanos, pessoas odiadas pelos judeus, e os pecadores também odiados pelos judeus. E sentaram-se com Jesus e os seus discípulos à mesa. Agora veja o que os fariseus, sempre os religiosos, fizeram. Os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Para eles, os publicanos e pecadores estavam lá para fora. Agora estavam ali sentados com o Senhor Senhor Jesus recebia e comia junto com eles. Agora o que o Senhor Jesus, sabendo, né, tendo ciência disso, o que ele falou? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico, os sãos, mas sim os doentes. Olha que pancada! E prosseguiu: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amados, como a cristandade precisa aprender a misericórdia, aprender a amar a misericórdia. Porque hoje, infelizmente, está de uma maneira que a pessoa que não seguir a cartilha da sua denominação de estar, é considerado como um publicano e pecador. Ó. Existe uma certa divisão ali, né? Mas Jesus mostrou, o que Jesus mostrou misericórdia aqui? Recebendo justamente aquela pessoa que os religiosos não queriam receber, como é o caso hoje dos desigrejados, dos desviados, que muitas ficam lá fora da igreja. Os meus olhos viram um detalhe que marcou. Isso faz muitos anos atrás. Eu era bem novo ainda na fé e eu frequentava uma denominação e nós estávamos no pátio ali, antes de começar o culto, no caso, e daí a pouco chegou um jovem ali e veio ali alegre, veio cumprimentando, né, saudar com a paz do Senhor, que era o costume, né? E ali junto, nós ali estava um professor de escola dominical, a escola bíblica, que é aquele que ensina o professor, o mestre. Estava ali, então esse jovem chegou, veio cumprimentando as pessoas. Este professor de escola dominical, ele virou as costas e saiu e ainda falou assim: paz do Senhor o quê? Vá se converter primeiro, para depois vir da paz do Senhor. Vá se reconciliar com Deus. Tudo bem, eu entendo que a própria Bíblia diz que nós devemos daquelas pessoas que estão fora, que por algum motivo deixaram a congregação ali, que pecaram, eles devem de ser tratados de uma maneira como pecadores, mas com amor, visando a volta deles à comunhão com Deus. E dessa maneira que aquele homem fez, não traz de volta uma pessoa à comunhão com Deus, porque ele simplesmente tratou mal, ele foi sem misericórdia sobre aquele moço. Se aquele moço estava ali, voltou ali, embora, porque o que aconteceu, ele ficou sem participar de cultos, ficou afastado da igreja por um tempo, da denominação. E ali ele voltou querendo reconciliar, mas não teve oportunidade. Já foi pisoteado de começo. Então, veja bem,
no juízo a misericórdia não vai funcionar para as pessoas que não exercem misericórdia. Num caso desse, teria que receber esse jovem, conversar com ele e ver se ele queria voltar à comunhão, então trazer ele, né, observar, e se realmente ele mostrasse arrependimento, se é que pecou alguma coisa que estava fora, então receber de volta a comunhão. Se não quiser se consertar, então ele tem que manter ele fora. Mas não assim, a pessoa chegar simplesmente a vir cumprimentar, girar as costas e não aceitar. Isso é falta de misericórdia. Bom, prosseguindo, né? Nós vimos aqui em teu caso que Jesus teve misericórdia com os pecadores, porque Jesus não veio chamar salvos ao arrependimento, ele veio chamar justamente pecadores, justamente aqueles que precisavam se arrepender. E quando Jesus estava junto com eles à mesa, Jesus tinha oportunidade de falar do reino, falar do evangelho para eles. É um exemplo para nós exercer a misericórdia com pecadores, para nós procurar sempre, de alguma maneira, ter oportunidade de anunciar o evangelho. Vamos lá, Romanos capítulo 11, versículo 30 ao 32, mais uma parte que fala da misericórdia. Olha. Porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, claro, o povo não tinha direito nenhuma à salvação. A salvação veio para as pessoas através da misericórdia de Deus, né? Alcançaste misericórdia para desobediência deles. Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito da nação de Israel, que foi os rebeldes, foram cortados, e nesse gancho de que eles foram cortados, entre os gentios, formando a igreja do Senhor, né? Então vamos prosseguindo. Assim também os judeus, né, que foram cortados, no caso, por causa da desobediência, né, estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia vós demonstrada. Quer dizer, Deus usou da misericórdia tanto com judeus como com gentios. Primeiro, Deus permitiu a desobediência de Israel e cortou a parte deles, os desobedientes, e recolheu os gentios, quer dizer, as outras nações que não eram judias. Mas o que acontece? Pela misericórdia que Deus teve com os gentios, Deus vai ter misericórdia com Israel de volta. Entende? É tudo debaixo da misericórdia de Deus. As pessoas não têm por que tentar se justificar por si próprios. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar da misericórdia. Quer dizer, os judeus não têm do que se gloriar e nem os gentios. Porque Deus usou de severidade com uns, aproveitando nessa severidade usar da misericórdia com outros, mostrando que ele é misericordioso, voltando a usar da misericórdia com aqueles os quais ele foi severo. Que maravilha! Como Deus faz! Como o apóstolo Paulo fala, profundidade da sabedoria de Deus. Quem pode prescrutar? Vê mais um versículo. Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10. Aqui o apóstolo Paulo está falando, né, a respeito da humanidade de um geral, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Era a situação nossa, todo ser humano, inicialmente. Depois do pecado, todos estavam mortos. Os mortos não têm consciência das coisas, os mortos não escolhem nada. Eu pergunto, você escolheu: eu quero nascer com os olhos azuis? Eu quero nascer branco, eu quero nascer com uma pele escura? Eu quero que os meus cabelos sejam de tal cor? Não escolheu, né? Você nasceu sem você fazer escolha alguma, porque se não existia antes de nascer. Então, assim é a mesma coisa, mas nós, os pecados, nós mataram.
Nós matávamos, nós estávamos todos mortos, separados de Deus. Mas o que aconteceu? A misericórdia de Deus nos alcançou em Cristo Jesus, nos vivificando. Veja, aqui fala, em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Infelizmente, volta a dizer, na cristandade é o que está acontecendo. Estão deixando de lado a vontade de Deus e principalmente as lideranças estão, que nem político, procurando ouvir qual é a vontade das pessoas e então pregar um evangelho de acordo com a vontade das pessoas e não com a vontade de Deus. É lamentável o que está acontecendo. Né, fazendo a vontade, antes, né, os salvos eram assim, faziam a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. É isso que acontece, uma das pessoas que viram as costas para a vontade de Deus e vão fazer a sua própria vontade, que é muitas vezes contra a vontade de Deus, se tornam filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortas em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça, não é pelas obras, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para todas as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja que Deus criou obras para que os salvos andem nela. Não é, o salvo não tem que andar mais no seu querer, nas suas próprias obras. Ele tem que procurar conhecer quais as obras que Deus preparou e procurar andar nessas obras. Não que isso venha de alguma maneira dar algum mérito para a salvação, porque essa aqui é as obras para os que já são salvos. Percebe? É uma maneira, é uma nova vida do cristão. É deixar de andar no seu querer, naquelas obras pecaminosas da carne, das vontades da carne, e andar agora na vontade de Deus, que não é difícil, é gostoso. Ok? Nós vamos encerrar agora esse nosso estudo de hoje aqui. Mais 3 versículos apenas. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Já vimos isso ali no começo. Agora vamos ver mais um ato de misericórdia que Jesus demonstrou. Esse aqui é um exemplo, amado, para nós. João capítulo 8, versículo 2 a 11, fala daquela mulher que foi flagrada no próprio ato do adultério. E veja o que aconteceu. Aqui nós vemos a misericórdia humana, como que funciona, e a misericórdia de Deus. Vamos ao texto. E pela manhã cedo, tornou para o templo Jesus, né? E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus, é sempre isso, sempre os doutores da lei, os sábios, os sabidos, ensinadores, né? Arrogantes. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. É engraçado que trouxeram só a mulher e o homem que estava no adultério, onde que estava? Será que não era algum deles, do grupo deles ali? Porque trouxeram só a mulher. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei, eles já citaram a lei. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Depois que diz, é interessante que a lei mandava apedrejar os dois, não apenas a mulher. E eles trouxeram só a mulher para ser apedrejada.
E tu que diz, isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistisse, perguntou-lhe, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, veja que Jesus vai direto na consciência da pessoa, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Lição maravilhosa que essa mulher ali é pronta para receber a pena de morte. Ela não se afastou do Senhor Jesus. Ela sendo acusada, tendo um monte de pessoas ali acusando ela, perturbando ela, ela não deixou de seguir o Senhor Jesus. Ela continua ali com ele, né? E direitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Veja que Jesus mostrou misericórdia. Jesus livrou ela da morte. Ela pecou. Ela foi flagrada no próprio ato do pecado. E Jesus perdoou. Jesus teve misericórdia dela. Livrou ela da morte. Só que veja que como Jesus não perdoa, aquela pessoa que se arrepende, aquela pessoa que não foge dele, aquela pessoa que fica aos pés dele ali, reconhece o seu erro, Jesus perdoa, mas aconselha, não peques mais. Porque o pecado traz consequências, amado, para as pessoas. Ok? Então, aqui nós encerramos esse nosso estudo de hoje. Eu quero deixar com vocês, para encerrar, né, esse texto aqui que nós já limos por 2 vezes, vamos ler a terceira vez. Tiago 2,13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Ok? Então, das obras que Deus preparou para que nós andássemos nela, é, por exemplo, isso aqui. Amar a misericórdia. Andar humildemente com Deus. Essas são as obras que Deus preparou para que nós andássemos dela. Percebe? Então aqui fica, a gente termina mais este vídeo. Eu acho que deu para entender bem, né? E para nós guardar bem, principalmente esse versículo que nós vimos ali, que, olha, aquelas pessoas que não sabem exercer misericórdia, um dia os salvos vão comparecer no tribunal de Cristo, e as obras que fizeram depois da salvação vão ser julgadas ali, e cada um vai receber o galardão. Tem pessoas que vai ficar com as mãos vazias, não vai ter nada o que receber ali. E aqueles que não são salvos, bom, aqueles ele não pode exercer misericórdia, porque eles não alcançam a misericórdia de Deus. Então o morto não faz nada aqui. Se já está morto, já está condenado. Ok? Então vamos sempre lembrar desses detalhes que nós estamos estudando nesse dia para a nossa própria edificação. O Senhor te abençoe, te guarde, te dê muita paz, você, para a tua família. Para o próximo vídeo vai ser essa parte aqui, o que Deus nos deu. Para então, com esse módulo aqui, nós encerrar esse estudo a respeito do nosso estudo de um modo geral, que é, né, o que Deus quer, o que Deus nos pede e o que Deus nos deu. Então, com esse próximo vídeo, nós vamos encerrando os módulos do nosso estudo, ok? Conto com vocês então para o próximo vídeo. Então,
Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, então.